Então, tô deixando de lavar o carro, tô tomando banho mais curto, deixando de lavar o quintal. É o momento de lavar roupa, escovar dentes também, fechar rápido a torneira. É isso aí. E com o chuveiro também, um banho rapidinho. Eu evito lavar o carro, quase nunca lavo. Limpo só o necessário, tomo banhos rápidos, sem, ensaboando sem o chuveiro ligado. Quando nos encontramos em situação de ameaça, procuramos novos caminhos, novas soluções. E para a falta de água na capital paulista? Será que passamos mais tempo esperando a chuva que não veio, que demoramos na administração do que tinha? Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. Eu acho que o grande erro foi não considerar essa variabilidade climática natural. Assim, na maior parte do tempo, você tem o quê? Que as chuvas começam em outubro, final de setembro, em meados de outubro. Isso é na sua normalidade. Agora, quando você tem extremos, que é um ano muito chuvoso, a chuva começa em agosto. Então, ela se antecipa e chove muito. E aí nós temos problemas de enchente. E no caso de estiagem, ela atrasa. Então, nós temos registro nessa região em que a vazão de base ela só começa a subir depois da segunda semana ou depois da terceira semana de dezembro. Ou seja, nós ainda teríamos mais uma semana ou duas de decaimento das vazões para depois começar a ver esse aumento. O problema é que provavelmente elas virão abaixo da média. E abaixo da média elas não vão recuperar o sistema num nível seguro para nós passarmos o próximo período seco, que seria de abril até outubro do ano que vem. Eu queria achar uma forma de construir um sistema de aproveitamento de água de chuva, mas que fosse de baixo custo e, ao mesmo tempo, que fosse correto dentro das normas técnicas. Aí me surgiu a ideia de usar uma bombona. Ela ocupa no máximo 1 metro quadrado. Então, o sistema ele funciona assim. Desce um condutor do telhado, pela calha. Ele vai entrar nessa peça aqui que se chama filtro de partículas, onde a sujeira maior vai bater nessa tela e vai cair para fora junto com um pouco de água. E a água que atravessar a tela, ela vai descer por um tubo e vai sair por um furinho que tem na ponta desse tubo. Esse furinho é importante porque quando a chuva começa, ela vai lavar a atmosfera, vai lavar o telhado, vai lavar a calha e vai descer toda essa sujeira e essa contaminação, vai descer por esse tubo. Então é uma água que é muito poluída, não interessa para a gente, não é bom a gente guardar, porque só vai prejudicar a qualidade da água que tiver dentro da cisterna. Então quando ela chegar no ponto de vir para cá, a qualidade da água já é muito boa. E depois quando ela enche, tem um sistema extravasor que vai sair pelo ladrão, né? No ladrão inclusive eu uso tela, então é todo protegido, não tem perigo de entrar um mosquito transmissor da dengue. E também, quando a água chega ao ponto de sair pelo ladrão, ela vai levar também uma sujeirinha, uma poeirinha que fica boiando na água. Então ele ajuda a dar mais uma limpada na água. Isso garante com que a água aqui dentro esteja sempre limpa. Uma ironia do destino? Afinal, no Brasil está 12% de toda a água doce do planeta. Então, parece engraçado, só que onde nós temos maior quantidade de água, mais de 80% dos nossos recursos está na região norte, onde detém só 5% da população. E onde nós estamos, que concentra a maior concentração do populacional, é cabeceira de bacias, então nós não temos água em quantidade. Então nós estamos com a população no lugar errado. Ou a água está no lugar errado, né? Não onde é necessário. Então essa é a dicotomia, né? Que você tem água suficiente, mas onde ela sobra não tem gente para usar. Justamente porque a região intratropical, né? Que chove bastante, tem muita floresta e não tem muitas pessoas habitando, utilizando. E na região sudeste, que é a mais desenvolvida, onde tem a maior concentração de riqueza e concentração de população, que precisa de mais água, nós não temos ela suficiente. E uma outra tecnologia que eu criei foi os vasos, que são vasos que eu batizei com o nome de vasos freáticos. Por que eu batizei com o nome de vaso freático? Porque é um vaso, ele é um vaso dividido em duas partes, tá? Eu uso muito a garrafa PET, né? Dividido em duas partes. Nessa parte, que vai ser a parte de cima, eu coloco na boca um tecido, um pano, ou eu uso muito o carpete, que é um material sintético e bem durável. E na parte de baixo eu vou colocar água, né? E vou colocar um sobre o outro.
na parte de cima vai a terra e vai a planta. E o abastecimento eu faço através de uma portinha que tem aqui, com um regador de bico fino. Então, ele fica todo fechado, inclusive a portinha lá vai e volta, não tem perigo de o mosquito transmissor da dengue entrar aqui. Então, a falta dessa água, se eu tenho uma atividade industrial, uma atividade econômica, que eu preciso usar essa água no processo, e eu não tenho essa água, o processo para. Então, com a interrupção da indústria do estado de São Paulo, que é a maior do país, você começa a redução da produção industrial, começa a haver, então, falta de mercadorias nas prateleiras, não tem mais emprego, então as pessoas acabam sendo demitidas da indústria, então você aumenta o desemprego, diminui ou começa um desabastecimento de produtos da prateleira. Para eles serem substituídos, eles virão de outras regiões mais distantes, outras marcas, qualidade diferente, preço maior, porque o transporte ele pesa muito no preço. Você teria também que impedir aglomerações de pessoas, então provavelmente as escolas e faculdades, centros de compras, né, os shopping centers não poderiam operar sem essa água, porque não garantiria a higiene do local. E sem higiene nós temos problemas de saúde pública. Então esse seria um caos social. E a violência seria, as pessoas iam brigar por copo d'água, né? E é uma situação que a gente não gostaria de ver o nosso país passar. Enfim, enumeramos uma série de motivos, porque afinal todo mundo quer saber por que falta água na capital econômica do país. Será que o desmatamento da Amazônia tem alguma coisa a ver com isso? Ou seria mais um mito? Como eu disse, você acredita mais na atividade solar. Então, onde esquenta mais, que é no Equador, existe um processo de convecção térmica. Então, existe a floresta amazônica porque nessa região chove. Se não chovesse, era um deserto, seria um deserto. Então, existe a floresta porque chove, e não chove porque existe floresta. E essas regiões de alta e baixa pressão, elas migram sazonalmente de local. Então, se aumenta ou diminui a atividade solar, elas mudam de localização. É encontrado um outro equilíbrio na circulação atmosférica, quem define né, o clima na Terra, o macroclima global. Quando você escuta alguém falando que fez isso, fez aquilo e conseguiu economizar água ou energia, ou que já está comendo um alfacezinho orgânico que produziu em casa, é muito gratificante. A Espanha é um bom exemplo, né? Porque é um país semiárido. Sim. Então ela conseguiu fazendo o quê? Construindo grandes reservatórios. E mesmo assim, ela não tem segurança 100% de abastecimento. Mas no planejamento deles, eles têm um quadro que é como se fosse um quadro alerta, né? Então, dependendo da crise que começa a seca, tem alguns sinais. Então, se ele trabalha com o nível da água de reservatório, atingir o X volume, já acende, agora eu não posso mais usar água fora da porta para fora, só uso interno. No estágio 2, não posso mais usar água para regar jardim. No estágio 3, eu tenho que parar outras atividades. E no 4 é restrição. Então ele vai por etapas, de acordo com o nível do reservatório. Isso no Brasil não ocorreu. Seres humanos bebem água. Animais também bebem água. As plantas também bebem água. Mas muitas pessoas estão morrendo de sede. Muitos animais estão ficando sem água. Muitas plantas estão secando. Não existe vida se não houver água. Na verdade, sem água, tudo vira espaço branco, inclusive nós. Só que nem tudo está perdido. Para comprovar isso, vamos voltar no tempo. Desde quando o planeta Terra surgiu, há bilhões de anos, a água é a mesmíssima. Não aumentou, nem diminuiu. Só foi mudando de lugar. O movimento das águas também é um ciclo desde sempre. Caindo das nuvens, elas formam rios, lagos, mares e outras concentrações de água. Em contato com a energia solar, a água evapora e, novamente, forma as nuvens. A água, então, pode cair em qualquer continente, e isso não tem nada a ver com qualquer fronteira política. Pode não parecer tão catastrófico, mas atitudes isoladas, mesmo pequenas, podem ter efeitos enormes. Garrafas de plástico jogadas nas praias demoram centenas de anos para se decompor e podem provocar doenças e machucar as pessoas. A água das chuvas, muitas vezes, já cai poluída, porque entra em contato com a fumaça que nós produzimos. Lançar esgoto nas águas do mar pode prejudicar a pesca e contaminar os peixes. A água do lixo, em aterros, pode infiltrar o solo e poluir os rios.
Enfim, poluir a água é uma atitude pouco inteligente, porque se somos 70% de água, precisamos dela para viver. Nós, nossos vizinhos no planeta e nossas futuras gerações. Mas ainda dá tempo de refazer nossas atitudes e garantir que sejamos vivos, com saúde e, claro, bebendo água. Leandro tem 6 anos, fará 18 em 2026. 4, 5, 6. Filho, pra que tanto dinheiro nesse cofrinho? Aí eu compro água quando tiver 18 anos. Mas vai faltar água? Já tá faltando. Será que Leandro vai conseguir juntar o valor suficiente? É um garoto bastante esperto, porque nessa história de ciclo solar, nós temos um ciclo, que é o ciclo de Schwabe, que ele ocorre entre 8 e 11 anos. Então, a cada 11 anos, nós estamos verificando uma seca. Então, nós tivemos seca em 2003, estamos agora em 2014, provavelmente em 2025 estaremos na próxima seca. Então, ele vai ter que comprar essa água com 17 anos, que nós vamos estar com uma seca, talvez, né? É provável, se continuar, se esses ciclos forem verdadeiros, né, em relação à influência no clima, em 2025 nós teremos uma seca. Então, com 17 anos, ele teria que quebrar o cofrinho dele para usar para comprar água. De acomodados a cidadãos ativos. Preservar a água não se resume a medidas de governos. Exige decisivos cuidados que precisamos nós, cidadãos, ter para com ela. É necessário que deixemos de ser meros observadores e passemos a atuar como ativos participantes. Afinal de contas, está em jogo a nossa própria existência. É isto mesmo, nossa própria vida. E isso demanda amor e justiça, vistos como antídoto contra a ganância, que de tão cega não percebe estar cavando a sepultura também para si mesma.